Oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e hoje eu vim conversar com vocês a respeito de 8, do Neto Sanvio. Recebi esse livro diretamente do autor. Na verdade, Neto Sanvio não é o nome verdadeiro do autor, isso aqui é um anagrama, então isso já me impressionou um pouquinho, fiquei bem curiosa. O nome também daqui do livro, você vê que ele não tá escrito, ele tá com um desenho de um 8, então isso também já foi super misterioso. E lendo aqui também a sinopse, eu fiquei super curiosa a respeito da temática dessa história, e eu vou explicar um pouquinho pra vocês por que disso. O livro já começa aqui com um prólogo, a narrativa é em terceira pessoa, conta um pouquinho sobre a Erika, meio que num futuro. E a Erika tá num programa de televisão dando uma entrevista a respeito do livro que ela lançou. Ela escreveu um livro chamado Meus 6 Eus, é um livro baseado em fatos reais e na vida do próprio marido dessa autora. Esse marido dela, ele tem um distúrbio de 5 personalidades, então ele tem 5 personalidades ativas no dia a dia dele, meio que tem momentos em que ele é uma pessoa e momentos que ele é outra pessoa completamente diferente, mas sendo o mesmo marido dela. A história ela é focada nisso, nesse problema, nesse distúrbio. E essa história começa a ser contada pra gente, então, no primeiro capítulo, em 1984, quando esse marido ele já recebeu um tratamento, ele já está tomando medicação e tudo, então a situação está, digamos assim, sob controle. Porém, a história ela vai voltando no passado e ao mesmo tempo também retornando ao futuro, vai diversificando dessa forma, os capítulos eles vão se alternando na linha do tempo, a gente vai começando a entender o porquê dessas personalidades desse marido e como que cada uma personalidade age. O marido dela realmente tem um laudo psiquiátrico, ele tem um psiquiatra que acompanha ele e que já tá tentando fazer esse tratamento há algum tempo, há alguns anos com ele. A gente vai descobrindo como são essas personalidades e é incrível porque realmente são personalidades muito distintas, sabe? É como se um dia ela acordasse com um marido X e no outro dia ela acordasse com outro, sabe? Com uma outra pessoa do lado. Vícios diferentes, comportamentos diferentes, jeito de falar com ela, jeito de lidar com até o filho deles. Eles têm um filho de 7 anos que se chama Albert Einstein, e inclusive foi ideia do próprio marido esse nome, né, tão peculiar pro filho. E em alguns momentos, quando ele tá com uma outra personalidade, ele acha esse nome até meio estranho, tipo, ele não gosta do nome. Ele chama de Alberto, ou até de Joãozinho, ou de outras coisas. Então, assim, é muito interessante como esse personagem, o Aaron, ele muda realmente. São como se fossem 5 personagens pra gente, leitor, né? 5 maridos diferentes pra Erika. E como ela lida com isso, gente, é que é impressionante, porque, assim, ela realmente é uma esposa dedicada, apaixonada, atenciosa, e ela faz de tudo o tempo todo pra tentar colaborar com o tratamento, que é um tratamento, gente, muito do louco. Quando vocês pegarem esse livro aqui pra ler, vocês vão ver que realmente é um tratamento muito psiquiátrico que, cara, só quem é da área mesmo entende como que isso funciona. Ele sabe que ele é o Aaron, ele é a mesma pessoa, ele tem algumas recordações do passado dele. As recordações, elas estão fragmentadas, cada um Aaron, digamos assim, ele se recorda de coisas diferentes, né? Tem uma perspectiva diferente da vida dele. A cada momento a gente vê que ele age diferente baseado nessas perspectivas e nessa opinião diferente. Ele tem uma visão diferente, por exemplo, da infância dele. Então uma das personalidades dele tem uma opinião diferente sobre a infância dele e uma outra personalidade dele tem uma outra perspectiva completamente diferente, acha que a infância foi maravilhosa. Durante o livro também a gente acompanha um pouco essas sessões que ele tem com o psiquiatra. Isso é bem legal também porque tem algumas gravações onde o próprio psiquiatra, né, gravou conversas, perguntas específicas. Essas gravações elas são passadas para o leitor e para a esposa. Ele aborda exatamente isso que eu falei com vocês, a infância, a relação dele com os pais, a relação dele com a esposa, com o filho, a questão profissional dele, como ele se vê como profissional. E a gente percebe aí as diferenças e as nuances aí de uma personalidade para outra. Um dos pontos também muito interessantes do livro é que ele se passa justamente no período da ditadura. Até mesmo o livro que essa esposa, a Erika, resolveu escrever, ele não pôde ser lançado inicialmente assim como uma biografia, como uma coisa muito verídica. Ele teve que ser lançado como ficção, por conta da censura. Então, politicamente falando, a gente tem aqui um cenário muito interessante a ser trabalhado. A própria Erika, ela participa de passeatas a favor das diretas já. Ela é bem politizada, então a gente vê isso tudo muito
muito latente no livro. Gostei muito desse lado meio político da história, achei bem interessante. E o final do livro, gente, é muito bacana. Ele conseguiu achar uma saída até muito realista, assim, muito crível mesmo no final da história. Gostei muito do livro, gente. Eu tenho só uma ressalva quanto à revisão, mas eu conversei muito com o autor depois da leitura e ele me explicou o que aconteceu durante a edição, a revisão e tudo que aconteceu para que realmente essas falhas ainda continuassem aqui na edição finalizada, o que infelizmente é uma pena, né, porque realmente o livro é fantástico, é sensacional, incomoda um pouco ao leitor, eu confesso pra vocês que eu realmente fiquei chateada quando eu vi essas falhas aqui, eu fiquei muito triste, mas no geral a história é muito bacana, muito boa e eu indico muito aí pra vocês. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quem gostou não se esqueça aí de dar um curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação do Nuvem Literária nas redes sociais, não se esqueçam então de se inscrever aqui no cantinho, em algum lugar da tela, quem não é inscrito ainda no canal, então inscreva-se aí pra receber os novos vídeos do Nuvem Literária. E é isso, gente. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!